que se deem altas ordens no decaimento do Higgs em dois grãos. Eu sou o Guilherme Nogueira, sou aluno do professor Diogo Boito. Esse é um trabalho de mestrado em estado inicial, ou seja, 6 meses de duração. Então, esse ano, 2022, completamos 10 anos da descoberta do bóson de Higgs lá no LHC. Aqui a gente consegue ver o Peter Higgs e o François Engler. Ambos contribuíram para a formulação da teoria que colocou o bóson de Higgs no modelo padrão como gerador de massa das partículas. Aqui a gente consegue ver uma espécie de grafo, né, que mostra a interação entre as partículas do modelo padrão, se estão conectadas por linhas e interagem diretamente. E o nosso objetivo específico é estudar o decaimento do Higgs em dois gluons. Mas é importante perceber que, a princípio, o Higgs não interage diretamente com os gluons. Uma das possibilidades é que o Higgs interage com os quarks, e aí sim os quarks interagem com os gluons, conforme vamos destacar mais adiante. Então, uma das principais motivações do trabalho é que quando nós analisamos essa grandeza conhecida como signal strength, que na verdade é a razão entre sessões de choque supramental e teórica envolvendo o decaimento do Higgs em diversos canais, isso daqui tem que ser igual a 1 caso o modelo padrão esteja totalmente de acordo, né, com o que o experimento está nos dizendo. Entretanto, a primeira rodada lá no LHC fornece ali em uma combinação de dados do Atlas e do CNS um signal strength médio ou global de 1.09 mais ou menos 0.11. O que significa que se o modelo padrão está discrepante do experimento, essa discrepância pode ser pequena o suficiente de modo a não ser detectada por próprias imprecisões no cálculo do modelo padrão, os cálculos, né, do modelo padrão. E por isso se faz necessário obter termos de altas ordens em teoria de perturbação, como por exemplo nas larguras de decaimento e seções de choque. O nosso objetivo específico é estudar o decaimento do Higgs em dois gluons, obter os termos de altas ordens do decaimento do Higgs em dois gluons. E isso, logo na ordem dominante, já começa com um loop de quarks. Especificamente, a gente vai estar considerando o quark top aqui, porque a massa do quark top é a maior dentre os quarks, que é aproximadamente 170 GeV. E a gente vai tomar o limite para que isso seja muito grande, ou seja, vai para infinito, e aí você tem um acoplamento efetivo entre o bóson de Higgs e os dois gluons, né, descrito por essa lagrangiana. Nesse ponto, é importante relatar que o que fizemos no trabalho atual, no estágio atual do trabalho, é estimar os coeficientes de altas ordens do correlator de dois gluons através do método conhecido como Padre-Borel. Isso porque o correlator de dois gluons está diretamente relacionado com a amplitude desse decaimento mencionado através do teorema óptico. Antes de falar do método Padre-Borel em si, é importante introduzir o conceito de transformada de Borel. Em teoria quântica de campos, nós conhecemos que as séries são divergentes. Esse tipo de divergência é fatorial, uma hora o fatorial ganha do alfa s elevado a n e essa série diverge. Entretanto, é uma conjectura que essa série seja assintótica, o que significa que em ordens intermediárias você vai ter uma aproximação ao seu valor verdadeiro. Aí que entra o papel da transformada de Borel, porque você aplica a transformada de Borel nessa série, você vai para outro espaço, conhecido como espaço de Borel, em que você, entre aspas, elimina a divergência fatorial, e agora você fica com uma série convergente de raio de convergência bem definido, em que também é possível você inverter o procedimento e fazer o que é conhecido como soma no sentido de Borel. Dessa forma, você pode extrair um resultado finito da série que você já tinha a princípio. Então, tudo isso vai ser feito em conjunto com os aproximantes de Padré, que na verdade são aproximantes racionais envolvendo esses polinômios, de modo que, no nosso caso, o A0 sempre pode ser considerado igual a zero, porque nossa série começa em U, né, não começa numa constante. O procedimento, essencialmente, consiste em você expandir essa série de Taylor e igualar os coeficientes aos coeficientes do que você está querendo aproximar. Então, em termos de análise, nós vamos empregar duas ferramentas, né, para esse trabalho, que no caso é o teorema de Pomerenke e os dubletos de Crozat. O teorema de Pomerenke garante a convergência dos seus aproximantes para a sua função, desde que sua função satisfaça algumas condições específicas, como, por exemplo, ela tem que ser meromórfica, né? O lambda tem que satisfazer essas condições. Então, no caso de que o m é igual a lambda n e o n é tomado para infinito, o teorema garante a convergência dos aproximantes. Em relação aos dubletos de Crozat, o efeito que ocorre, na verdade, é uma redução de ordem nos seus aproximantes. Isso é devido a você ter zeros no numerador e os polos, né, os zeros do denominador, estarem muito próximos uns dos outros. Isso pode ser detectado através de uma piora no seu erro relativo. Então, falando rapidamente sobre a estrutura geral do correlator de dois gluons, o que temos aqui, conseguimos identificar o vácuo não perturbativo da QCD, né?
ordenamento temporal aqui das correntes gluônicas, que é dado em termos dos tensores de campo dos gluons, que eu destaquei aqui a sua forma na íntegra, e que você consegue identificar a constante de acoplamento e a constante de estrutura da álgebra SU3. E nesse ponto é importante destacar o limite que trabalharemos, né? Que é o limite large beta zero, é um limite da QCD em que consiste, né, você substituir o propagador do gluon pelo propagador do gluon ressomado, que considera infinitas bolhas de quark antiquark, cada bolha contribui com alfa SNF, então você vai ter alfa SNF quadrado e assim por diante. E o objetivo desse limite é você obter todos os termos de ordem alfa SNF. De fato, os outros termos vão estar suprimidos por alfa S. Efetivamente, a mudança no correlator é dado da mudança da figura A para a figura B, né? E aí esse limite é interessante porque a série nesse limite, o correlator de 2 gluons nesse limite é conhecido em todas as ordens no limite largo beta zero, né? Então, isso pode servir para a gente como uma espécie de laboratório para testar um método empregado, que é o método Padé-Borel. Então, quando a gente toma a transformada de Borel desse correlator, nesse limite específico, nós chegamos, através do uso do teorema da convolução, numa expressão desse tipo, e agora é possível definir uma função D que leva em consideração a derivada terceira do correlator. Então, diretamente chegamos na transformada de Borel dessa função D, onde aqui eu destaquei as cores que estão conectadas para saber de quais termos esses daqui, ou de quais termos ou de quais estruturas são provenientes, né? E aí o que fazemos é expandir perturbativamente a transformada de Borel dessa função D, de modo a poder fazer a inversão daquele procedimento, que é chamada como soma no sentido de Borel, e aí você estabelece uma conexão com a sua série original em alfa S, que é a função D em lar de beta zero. Isso para o correlator de 2 gluons, né? Então, através da estimativa desses coeficientes por aproximantes de Padé, a gente consegue analisar aqui qualitativamente que aumentando a ordem dos padês, para esses padês indicados, a gente vai tendo uma aproximação para a sua série original, que é a série aqui destacada pela linha preta. Mas do ponto de vista quantitativo, o que fazemos é analisar os erros relativos. Nessa figura A, nós conseguimos ver o erro relativo para o primeiro coeficiente desconhecido e para esses tipos de padê, e aqui para o segundo coeficiente desconhecido para esse tipo de padê. De modo que conseguimos notar que, conforme aumentamos n mais n, percebemos um decréscimo no erro relativo, e isso sugere que nossos resultados estão de acordo com o teorema de Pomerenke. Além disso, a melhor predição, o melhor tipo de padê, foi esse daqui, nos nossos resultados. Isso porque, por exemplo, quando nós analisamos o coeficiente C9 dos nossos resultados, que corresponde a esse ponto, ele foi previsto com 1,17% de erro. Além disso, é importante notar que essa piora aqui, dado para esse tipo de padê n igual a 3, é responsável por um dubleto de Froissart, que correspondem aos seguintes zeros, né? Esse é o zero do numerador e esse aqui é o pola, né? O zero do denominador. Entretanto, aqui é necessário fazer uma ressalva que, como o nosso objetivo, no final das contas, é fazer estimativas também para coeficientes da QCD, e atualmente o que conhecemos na QCD é m mais n igual a 3. Então é importante notar que nessa faixa, nossos erros relativos foram muito altos. E por isso, as próximas etapas do projeto consistem em empregar métodos para a gente reduzir os erros relativos na faixa da QCD. E esses métodos são, na verdade, variar o esquema de renormalização do nosso problema e também o outro método conhecido como mapeamento conforme. Muito obrigado.